Capítulo 10 A necessidade do momento. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Quanta verdade! Multidões fervilham por toda parte, em nossas cidades superpopulosas, massas humanas que perecem por falta de visão espiritual, povos sem Cristo, pessoas por quem Jesus morreu, gente que talvez jamais ouça a mensagem da salvação de Deus, a menos que nós, crentes, recebamos a visão espiritual das necessidades das massas. Nossos grandes centros populacionais, pelos quais somos responsáveis diante de Deus, desconhecem o Evangelho da graça de Deus porque nós, os seguidores de Jesus, não temos visão profética. Que faremos quanto à nossa falha? Quando sentiremos o peso de nossa responsabilidade? Quando faremos o que nos compete, sensibilizados pela morte espiritual das multidões sem Cristo? É real a mensagem desse versículo: não havendo profecia, o povo se corrompe. Encolhidos em nosso minúsculo ninho, confortavelmente instalados em nosso ambiente agradável, satisfeitos com nosso punhadinho de acólitos superalimentados, nossos tranquilos seguidores, realizamos nossos cultos e pregamos nossos sermões, em perfeita paz. Parece que nenhuma preocupação nos atinge, nunca dirigimos um único pensamento em favor das multidões que perecem ao nosso derredor. No entanto, Deus nunca disse que os pecadores deveriam ver até nós. Pelo contrário, ordenou-nos que fôssemos a eles. Se assim é, por que os acusamos de não virem até nós, quando a culpa na verdade é toda nossa, por não irmos a eles? Que Deus nos perdoe, e nos ajude. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O mundo esforça-se a fim de atrair ao máximo a atenção das pessoas. Os teatros e centros de diversão ficam nos locais mais proeminentes, são mais fiericamente iluminados. Ao contrário, os líderes evangélicos, em sua esmagadora maioria, preferem uma ruela escura, levantam um edifício minúsculo, instalam uma iluminação deficiente, e ainda se admiram que o público não frequente suas igrejas. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Lucas 16:8. Toda cidade necessita de uma grande sede evangelística, localizada em lugar central, com abundância de iluminação, de acesso fácil, bem diante do nariz dos transeuntes. É preciso essencialmente que haja um programa evangelístico realmente vívido, que vise despertar os indiferentes, salvar os pecadores e apontar-lhes o caminho para o céu. Sem essa visão, o povo está condenado. Tudo quanto se faz necessário para que se conte com essa visão dada por Deus, é a fé. Ou deveria eu dizer, a fé e dedicação? A fé e a dedicação capazes de realizar milagres. A visão e a fé dadas por Deus, que se combinam com a dedicação, a saber, com o trabalho árduo, que inclua o sacrifício, realizarão o que aparentemente é impossível. O lema de Carey sintetiza este princípio. Espera grandes coisas de Deus, intenta grandes coisas para Deus. E de fato, não se pode esperar grandes coisas de Deus enquanto não se tenta grandes coisas para Deus. Por conseguinte, obtenha a visão profética de Deus e mergulhe na obra que você está realizando. Ponto. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Tende fé em Deus. Marcos 11:22. Vivemos em dias de terrível apostasia. Em minhas viagens pela Europa, e mais recentemente atravessando o Canadá e os Estados Unidos, tenho sentido a gravidade da situação religiosa e suas perspectivas como nunca antes. A Igreja cristã, segundo também fora predito, está apostatando da fé a passos largos. Muitos crentes estão pervertendo a fé. Isso significa que atualmente o mundo inteiro se transformou em vastíssimo campo missionário. Milhões de pessoas que frequentam regularmente muitas das assim chamadas igrejas cristãs, nestas nunca ouvem o evangelho puro de Jesus. Em muitos púlpitos da atualidade podem ser ouvidas declarações como as que reproduzimos abaixo, saídas dos lábios de ministros consagrados a Deus: já não prego a necessidade de aceitarmos a Bíblia toda. Não prego o céu e o inferno ensinados na Bíblia, e não conheço nenhum pregador digno desse nome que ensine esses mitos. A minha educação acadêmica me proíbe de aceitar como autênticos os milagres mencionados na Bíblia. Não acredito na doutrina da salvação pelo sangue de Cristo.
Graças a Deus não serei salvo pelo sangue de quem quer que seja. A salvação pelo sangue é o evangelho do açougue. Em face dessas declarações, não teria chegado já a hora de todos os verdadeiros servos de Deus clamarem bem alto, e continuar proclamando as poderosas verdades do antigo livro, as únicas capazes de transformar as almas? O general Bott escreveu, em seu livro Na Mais Negra Inglaterra, as seguintes palavras: Deus imprimiu em meu coração aquela terrível declaração: as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Isaías 62. Isso é verdade nos nossos dias, não apenas nos campos missionários do estrangeiro, mas aqui mesmo em nossa pátria. Por toda parte os homens vivem na quase total escuridão, no que diz respeito à salvação de Deus. Somente aqui ou acolá encontramos um púlpito onde o evangelho genuíno está sendo pregado, onde se frisa o novo nascimento, onde se explica o plano de salvação e onde se fazem apelos aos pecadores. Convites a que os pecadores venham ao altar quase não existem mais, e tampouco as entrevistas após os apelos, que visam conduzir os interessados aos passos concretos da salvação. Os cultos evangélicos se formalizam progressivamente. Em muitas igrejas o ministro prega como se no auditório todos já fossem salvos e já houvessem herdado o céu, embora em todas as congregações possa haver aqueles que nunca nasceram de novo. Quem nos dera ouvir a pregação exemplificada por Bunyan, Baxter, Aileen, Edwards, Wesley, Whitefield e Finney. A pregação desses homens fazia os pecadores estremecerem e clamar em altas vozes, sob o tremendo peso do pecado e da culpa. Que o Senhor levante novamente homens desse porte, homens que percebam a gravíssima seriedade e responsabilidade de sua vocação, que ponham de lado todas as questões secundárias, e proclamem com destemor todas as grandes verdades fundamentais da fé cristã. Nestes dias finais de nossa dispensação, as verdades fundamentais devem ser expostas clara e inequivocamente. Não há outra forma de pregar, não há outra mensagem que valha a pena o esforço. Faz muito tempo, faz tempo demais, que os homens fomentam as controvérsias religiosas. Por que motivo manteríamos acesa a disputa de pontos controvertidos? As controvérsias jamais foram proveitosas. As verdades das Escrituras não precisam ser defendidas, basta que sejam proclamadas. A Bíblia sabe defender-se por si mesma. Ela tem sobrevivido a todos os seus detratores e inimigos ferrenhos, que já se tornaram pó. Necessitamos de uma mensagem positiva. Foi por causa das controvérsias que se apagou a luz do Evangelho na África do Norte, e isso acontecerá também em nosso país, se não tomarmos as providências corretas. Fichemo-nos em nossa grande tarefa de propagar o Evangelho, tanto em nossa pátria como nos países distantes. Trabalhemos juntos na unidade do Espírito. Ainda que não possamos concordar de uma ou de outra doutrina não essencial, podemos concordar com a necessidade do evangelismo. Todos os crentes creem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, portanto, preguemos o Evangelho. Os ateus jamais se deixaram convencer pela força dos argumentos. Nada de ataque, nada de defesa. Esse tem sido sempre o meu lema, que sempre me deixou em ótima posição. Não conheço outro lema que seja melhor, e recomendo cordialmente a todo ministro do Evangelho, para que o adote. De conformidade com as Escrituras, estamos vivendo dias equivalentes aos da Igreja de Laodiceia. Por conseguinte, a própria igreja odierna precisa ser evangelizada. Deve-se lançar um novo apelo aos crentes, para que se separem do mundo e se dediquem novamente em devoção sincera a Jesus Cristo. Como é que alguém, nascido do alto, pode permanecer numa igreja que não é igreja, que não passa de um clube? Eis uma coisa que não entendo. Toda e qualquer transigência é condenada pela palavra de Deus. É preciso fazer as trevas se dissiparem. De que outro modo poderíamos fazer frente à apostasia de nossos dias? O inimigo está à porta e nos ameaça. As nuvens tempestuosas já se juntam, e o temporal está prestes a sobrevir. Nada, exceto a pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, pode fazer reverter a perigosa maré. Portanto, não há alternativa senão entregarmos-nos à evangelização.
Vamos às pessoas, onde estiverem e, munidos da melhor música evangélica, dos melhores testemunhos e das melhores mensagens, atraiamos as massas perdidas para Cristo. Planejemos uma campanha evangelística caracterizada pelo entusiasmo, e ganhemos as pessoas para o Salvador. Distribuamos folhetos evangelísticos em cada lar de nossas comunidades, e façamo-lo não uma vez só, mas muitas vezes. Você já leu a passagem de Provérbios 24 e 11,12? Que palavras perscrutadores essas! Medite nelas com atenção, grave-as bem, livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que apondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Que espantosa declaração! Quem pode lê-la sem deixar-se convencer? Se os homens estão ameaçados de morte e não os advertimos, nós seremos os grandes culpados. Talvez aleguemos ignorância. Poderemos asseverar que de nada sabíamos. Porém nada disso nos livrará, pois podemos e devemos saber de todos os fatos. Podemos procurar os necessitados. Deus jamais poderia aceitar nossas desculpas frouxas. É absolutamente necessário que façamos soar o alarme. Precisamos avisar os homens do perigo que correm. Esta, meu irmão, é a grande necessidade do momento. Que Deus nos outorgue a visão profética, a fim de que o povo não venha a perecer e não sejamos responsabilizados e culpados de negligência.